Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo, hein? Como vocês estão? Todo mundo recebeu nota já? Tá tudo certinho lá com as notas? Quem teve algum problema com as notas, por favor, entrar em contato comigo. Acho que todos têm aí meu telefone, né? O número do meu celular ou e-mail, tá? Fiquem à vontade para me procurar, tá bom? Dando continuidade, na nossa matéria de direito desportivo, hoje a gente vai estudar sobre os procedimentos. Nós vimos na última aula que basicamente existem dois procedimentos processuais dentro do direito desportivo: o procedimento sumário e o procedimento especial, né? O procedimento sumário ou o rito sumário é o seguido pela maioria dos processos na justiça desportiva em razão do seu caráter, da sua peculiaridade de celeridade, tá certo? As competições esportivas são curtas, então todo o procedimento deve ser de forma bem rápida, bem célere, para que surta um efeito prático desejado, tá? O procedimento sumário ele visa a aplicação das medidas disciplinares, certo? Isso também a gente já tinha visto lá na última aula. O procedimento sumário, ele geralmente, via de regra, é iniciado com a denúncia da procuradoria, tá? Mas também poderá esse procedimento sumário ser iniciado através de uma notícia de infração. A notícia de infração, ela é como se fosse a notícia crime no direito penal, né? Ela pode ser apresentada por alguém que tenha um legítimo interesse, desde comprovada, né, essa legitimidade, e ela deve ser apresentada por escrito e dirigida à procuradoria, certo? Aí a procuradoria vai avaliar se há a necessidade, se há fundamentos que sustentem a promoção de uma eventual denúncia. Caso ela entenda que sim, ofertará a denúncia. Caso não, promoverá o arquivamento. Tá certo? A súmula e o relatório final das partidas, elas são confeccionadas por árbitros e por auxiliares. E essas súmulas e relatórios finais deverão ser entregues às entidades de administração do esporte no prazo estipulado na lei ou no regulamento. E caso haja alguma irregularidade, elas serão encaminhadas ao tribunal competente no prazo de 3 dias, certo? O presidente do tribunal, ele que recebe, né, essa súmula, ele vai despachar essa documentação, concedendo prazo de 2 dias para que a procuradoria se manifeste. E aí ela poderá ou promover uma eventual denúncia ou o arquivamento. No caso de denúncia, os autos eles são encaminhados ao presidente do Tribunal Pleno e em 2 dias ele vai sortear um relator, certo? Aí esse relator vai analisar se é caso de uma suspensão preventiva, né? Porque aqui a gente está tratando de infração disciplinar, e após essa análise ele vai marcar a sessão de julgamento e também vai determinar que sejam realizados os demais atos de comunicação processual, né? A citação do réu, enfim, todo o desenrolar normal de um processo, certo? A denúncia, ela obrigatoriamente deve conter a descrição dos fatos, a qualificação completa do infrator e o dispositivo legal que em tese foi infringido, né? A prática delituosa no caso aqui. Caso haja necessidade, esse dispositivo legal infringido, ele pode ser corrigido pelo procurador até durante a sessão de julgamento. E caso haja essa alteração do dispositivo legal, a parte interessada pode solicitar o adiamento da sessão de julgamento para a próxima sessão. Quem acompanha o futebol já deve ter visto, né? A desqualificação, por exemplo. O jogador foi expulso porque foi agressivo, deu uma entrada muito violenta, e aí há a denúncia, né? E aí geralmente
a desqualificação de determinado artigo para um artigo com uma pena inferior. Isso é comum dentro do regulamento do futebol, né? Quem acompanha mais aí o futebol já deve ter visto julgamentos nesse sentido. Desqualifica uma infração um pouco mais grave para uma menos grave, para que se tenha uma punição menor, tá? No caso de alternância desse dispositivo legal infringido, a parte pode requerer que o julgamento passe para a próxima sessão e não naquela. Para quê? Para que ela possa promover a sustentação oral ali de forma melhor, mais fundamentada, tá bom? Procedimento sumário bem tranquilo, tá? Bem curtinho, como tudo no direito desportivo, por conta da celeridade, do princípio da celeridade e da informalidade, tá? Então, esse procedimento sumário tem essa característica de celeridade, certo? Bom, se o procedimento sumário visa tratar das infrações disciplinares, toda e qualquer outra, digamos assim, infração no âmbito esportivo vai ser vista dentro dos procedimentos especiais, certo? Esses procedimentos especiais, eles estão previstos lá no artigo 80 e seguintes do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Basicamente, eles são 7, tá? A transação disciplinar, o inquérito, o mandado de garantia, a impugnação, a reabilitação, os processos referentes à dopagem, as infrações punidas com eliminação, suspensão, desfiliação ou vinculação imposta pelas entidades de administração desportiva e a revisão. Nos procedimentos especiais, é necessário que o pedido inicial ele seja acompanhado do comprovante do pagamento, do preparo, as custas. Vocês já devem ter estudado lá no processo civil a questão do preparo, das custas, quando se ingressa com um recurso, né? Preparo é para recurso. Custas iniciais é quando você entra com ação, né, na justiça de primeiro grau. Então, os procedimentos especiais têm esse custo, tem o preparo, certo? E qual que é o valor deste custo, deste preparo? Cada tribunal e de cada modalidade esportiva vai estabelecer os valores correspondentes aí ao preparo. Quando esse procedimento for de iniciativa da Procuradoria ou da administração do desporto, ele é isento desse recolhimento, certo? Ele não precisa pagar esses emolumentos. Assim como na nossa justiça comum, o Estado não paga custas, a Defensoria não paga custas, certo? Então tem essa isenção para determinadas instituições, tá? Bom, o primeiro procedimento especial que a gente vai ver aqui é o procedimento da transação disciplinar desportiva. O que é essa transação disciplinar desportiva? Ela é uma medida especial que concede, que fornece, que possibilita a Procuradoria de realizar uma espécie de acordo com o denunciado, com aquele que praticou uma infração desportiva, tá? Para que esse denunciado ele tenha uma penalidade menor, uma penalidade alternativa, uma penalidade mais vantajosa. Eu não sei se vocês já viram, já estudaram a lei dos juizados especiais, né? Antigamente era chamado de juizado de pequenas causas, hoje é juizado especial. Lá nos juizados especiais há a possibilidade da transação disciplinar também, quando se comete um crime de menor potencial ofensivo, né? O Ministério Público pode te ofertar, por exemplo, o pagamento em pecúnia ou o pagamento em prestação de serviço à comunidade. Seria mais ou menos os mesmos moldes da transação. A transação disciplinar seria os mesmos moldes da transação do juizado especial, certo? E da mesma forma, lá como acontece lá no juizado, aqui também não fica o registro para fins de reincidência. Então não vai para a ficha criminal do atleta que ele cometeu determinada infração. Porém,
o denunciado ele não pode utilizar dessa medida da transação num período de 360 dias. Então, se ele cometeu hoje uma infração e foi possibilitado para ele a transação disciplinar, ele tem que passar 360 dias, né? 360 dias sem cometer novamente uma outra infração que ele possa ser beneficiado. Ele não vai poder ser beneficiado novamente com a transação disciplinar nesse período, certo? A transação disciplinar ela só poderá ser concedida em casos específicos que estão lá contidos no artigo no CBJD, nos artigos 206, 250, 258C, 259 e 273. É um rol taxativo, tá? E só pode ser ofertado nessas hipóteses. Também deverá conter ao menos uma pena de multa, certo? Então, tem que ter a suspensão, a transação, o acordo, mas tem que ter uma pena de multa, tem que ter uma suspensão por partida ou suspensão por prazo, e também pode ser combinada com uma medida de interesse social, assim como lá no juizado. Pode ser feito um pagamento um depósito em dinheiro para uma instituição de caridade, o pagamento de cesta básica revertida para determinada instituição, tá? Essa transação disciplinar, ela pode ser acordada entre o infrator e a procuradoria. Nem precisa da participação aí do tribunal, tá? Ela pode ser acordada antes, até mesmo antes da denúncia, antes ou após, em qualquer fase processual. E aí vai suspender esse processo até o efetivo cumprimento da transação. Cumprida a transação, esse processo ele é arquivado, ele é extinto, e é como se o atleta não tivesse cometido infração nenhuma, certo? Nos casos em que são feito acordo entre o infrator e a procuradoria, a transação ela vai vai ser sorteado um relator para apreciar ela, né, se houver processo, e esse relator poderá registrar ou não registrar, né, o acordo, o que na justiça comum a gente chama de homologar. Caso ele entenda que não pode ser homologado, vai caber recurso ainda das partes interessadas ao Tribunal Pleno, certo? Então, essa é o procedimento especial de transação. O outro procedimento que a gente tem para ver é o inquérito. O inquérito aqui na Justiça Desportiva, ele é bem parecido com o inquérito do direito penal, que vocês já estudaram, né? Qual que é a finalidade do inquérito? É reunir provas da materialidade e da autoria de determinada infração disciplinar, tá? O inquérito ele pode ser requerido pela procuradoria, ele pode ser requerido pela parte interessada, ou ainda ele pode ser determinado de ofício pelo presidente do TJD ou do STJD. Esse requerimento que pede a instauração de inquérito, ele deve ter os elementos que comprovam, que demonstram que tenha de fato ocorrido alguma infração disciplinar, tá? E também os meios que comprovam que houve essa infração. O presidente do inquérito aí, ele pode também solicitar outros atos que ele ache necessário para que se comprove a autoria e a materialidade da infração. E a parte, ela pode também fazer a solicitação. A parte é a procuradoria, né? Mas aí tem que ser, aí vai ser ouvida quando a parte faz o requerimento, a procuradoria é ouvida e ela pode opinar pela rejeição ou pela abertura do inquérito, certo? O presidente, ele não vai permitir, ele não vai deferir pedido de instauração de inquérito se quando do requerimento, né, da juntada dos documentos ali no requerimento, ele visualizar que não há necessidade de instauração de um inquérito. Ou seja, quando a parte interessada requer a abertura de um inquérito e junta lá os documentos que ela
acha necessário para comprovar a autoria de alguma infração e esses documentos apresentados não demonstram a materialidade, o presidente não é obrigado a abrir o inquérito, ele pode indeferir, certo? Caso ele ache que sim, de fato, existem indícios de que houve a prática de uma infração disciplinar e ele abra o inquérito, ele sorteará um auditor e esse auditor vai avaliar se ficou caracterizado ou não a infração. E depois disso ele vai encaminhar o inquérito para a procuradoria para que a procuradoria ofereça denúncia, certo? Nos mesmos termos como é o inquérito policial na esfera criminal que a gente já conhece, certo? O outro procedimento especial que nós temos é o de impugnação de prova, partida ou equivalente. O pedido de impugnação, ele é a contestação, ele é a refutação de uma partida, tá? Ele pode ser realizado com o objetivo de modificar o resultado daquela partida ou a anulação da partida. Quem que pode promover essa impugnação? Pode promover as pessoas físicas ou jurídicas, né, que tenham disputado a partida em tela aí, ou aqueles que tenham interesse no seu resultado, desde que participante também, na mesma condição da referida aí partida ou prova que se pretende impugnar. Essa impugnação ela tem alguns requisitos formais, tá? Ela deve ser apresentada em 2 vias, ela deve estar assinada, essas 2 vias, né? No caso, quando for apresentado por um terceiro, esse terceiro tem que ter procuração com fins especiais para isso. Ela tem que estar acompanhada de todos os documentos pertinentes e ela tem que estar acompanhada também do comprovante de pagamento dos emolumentos, das custas, do preparo, certo? O protocolo do pedido de impugnação ele deve ser realizado no tribunal e o prazo é de 2 dias após a entrega da súmula da partida, certo? Teve uma partida, você pretende impugnar. O juiz ele entrega a súmula no tribunal. Dessa entrega da súmula, você tem 2 dias para apresentar a sua impugnação. Uma vez apresentada a impugnação, o presidente poderá indeferir ou deferir essa impugnação, certo? Ele vai indeferir em 4 hipóteses. Caso ela seja inepta, como vocês já estudaram lá no processo civil, caso haja ilegitimidade da parte, quem entrou com a impugnação não seja a parte legítima, caso falte uma das condições exigidas no CBJD para a iniciativa da impugnação, ou não seja comprovado o recolhimento dos emolumentos, a deserção que a gente fala lá no processo civil, né? Isso são as 4 hipóteses que levará o presidente a indeferir o pedido de impugnação. Uma vez recebida a impugnação, o presidente do tribunal ele vai enviar um comunicado à entidade de administração do desporto para que não homologue o resultado final da partida até que seja julgada a impugnação, certo? Então, recebida a impugnação, primeiro ato do presidente, comunicar aquela administração do desporto para que não homologue o resultado final da partida até que seja julgado o pedido de impugnação. Recebido o pedido de impugnação, comunicado o presidente, comunicada a administração do desporto, o presidente dará vista à parte contrária, no prazo de 2 dias, e posteriormente a procuradoria para manifestação, também no prazo de 2 dias. Vocês percebem que os prazos são extremamente curtos, né? 2 dias só. Por quê? O princípio da celeridade, que é o princípio principal aí da justiça desportiva, certo? Após as manifestações aí da parte contrária e da procuradoria, o pedido de impugnação retorna ao presidente do tribunal e esse vai sortear um relator que vai incluir o pedido de impugnação nas próximas pautas de julgamento para ser apreciado, certo?
Depois, nós temos o mandado de garantia. Eu já falei do mandado de garantia lá atrás, eu não sei se alguém recorda. O mandado de garantia é o que equivale ao nosso mandado de segurança no direito comum. Não sei se vocês já estudaram o mandado de segurança, mas mesmo que ainda não tenham estudado na faculdade, vocês já devem ter ouvido falar em algum momento da vida sobre o mandado de segurança, né? Tenho certeza que sim. Então, o mandado de garantia no nosso direito desportivo está previsto no artigo 88 e nos seguintes lá do CBJD. O que ele visa assegurar? Assim como o mandado de segurança, o mandado de garantia visa assegurar direito líquido e certo que foi violado ilegalmente ou com abuso de poder por parte da autoridade desportiva. Tá? Da mesma forma que acontece com o mandado de segurança, o mandado de garantia ele não pode ser impetrado caso haja uma outra medida, um outro recurso, um recurso próprio, né? E caso já tenha sido concedido efeito suspensivo em algum outro recurso, certo? Então, houve a prática de um ato ilegal, um abuso de poder da autoridade desportiva. Tem recurso próprio? Não tem. Então, mandado de segurança. Tem recurso próprio? Entra com recurso próprio, certo? O mandado de garantia também tem alguns requisitos formais, certo? Ele deve ser apresentado em 2 vias de petição. Nas 2 vias tem que estar incluído todos os documentos. Ele tem que ser dirigido ao presidente do tribunal e também junto com ele tem que estar o comprovante de pagamento dos emolumentos, tá bom? O prazo para entrar com o mandado de garantia é de 20 dias a contar da prática do ato, da omissão ou da decisão. 20 dias. O mandado de segurança da nossa Justiça Comum tem o prazo de 120 dias da prática do ato, omissão ou da decisão ilegal. O mandado de garantia são 20 dias. Você corta 100 dias aí, tá certo? Nos casos em que houver urgência, é facultado que a parte interessada, a parte impetrante, impetre esse mandado de garantia via telegrama, via fax ou por meio de qualquer outro meio eletrônico que possibilite a comprovação do recebimento. Veja bem, caso de urgência, ele pode ser ingressado por meio de fax, de telegrama ou por qualquer outro meio eletrônico que comprove, que possibilite a comprovação do recebimento. Mas veja bem, desde que uma vez ingressado por esses meios, no prazo de 20 dias, seja promovida a remessa dos documentos originais ao tribunal competente. Então, eu posso, em caso de urgência, mandar por fax, mas eu tenho que mandar tanto a petição e os documentos originais dentro de um prazo de 20 dias ao tribunal competente. Uma vez ingressado, uma vez realizado o protocolo do mandado de garantia, não podem ser juntados novos documentos ou novas razões, certo? A inicial, ela será indeferida de plano. Então, chegou lá, o auditor vai olhar e vai falar, olha, isso aqui não tem condições, não preenche os requisitos. Quando? Quando não estiverem todos os requisitos elencados no CBJD, tá? Deste indeferimento poderá caber recurso, você poderá recorrer ao Tribunal Pleno, aí vai do TJD ou do STJD, dependendo de onde você ingressou, de onde você impetrou o seu mandado de garantia. Então, uma vez impetrado o mandado de garantia e não preenchidos os requisitos exigidos pelo CBJD, o auditor vai indeferir o seu prosseguimento. Deste indeferimento, caberá recurso ao Pleno ou do TJD ou do STJD. Não foi indeferido, foi aceito. Então, aí o presidente vai notificar a autoridade coatora e para que ela se manifeste prestando informações no prazo de 3 dias. Essa notificação também pode ser feita por meio eletrônico, desde que comprovada, desde que possibilite a comprovação do recebimento, certo? Então, recebido o mandado de garantia,
o presidente irá comunicar à autoridade coatora, notificá-la para que ela forneça as informações, preste as informações no prazo de 3 dias. Caso esse mandado de garantia apresente urgência e seja relevante o fundamento de seu pedido, o presidente do tribunal também poderá conceder uma medida liminar. Via de regra, né, na maioria das vezes, a intenção é conseguir, é obter uma liminar, porque para ingressar com o mandado de garantia, geralmente são coisas muito relevantes, em que o fundamento do pedido está baseado na urgência. Então, mais de 90% das ações de mandado de garantia visam a obtenção de alguma liminar, certo? Após o prazo para manifestação da autoridade coatora, passou lá os 3 dias, eles mandaram as informações para o tribunal, será sorteado um relator e vai ser aberta a vista à procuradoria. A vista à procuradoria, esta terá o prazo de 2 dias para se manifestar, tá? Após a manifestação da procuradoria e após a juntada das informações da autoridade coatora e a manifestação da procuradoria, volta os autos para o presidente e para o relator, que vai incluir na pauta de julgamento de acordo com a prioridade do tema, tá certo? Esse é o mandado de garantia, bem tranquilo também. O próximo procedimento especial que a gente tem é o procedimento da reabilitação. O que é esse procedimento de reabilitação? Parece coisa de dependente químico, né? A reabilitação, ela permite que a pessoa que sofreu uma pena definitiva de eliminação, que ele possa solicitar a reversão dessa medida desde que tenha transcorrido o prazo de 2 anos da condenação. Então tem lá um atleta e foi condenado a pena de eliminação. Passado 2 anos, ele pode ingressar com um pedido de reabilitação. Esse pedido de reabilitação, ele deverá conter toda a documentação que o requerente julgar necessária, conveniente, e também, obrigatoriamente, ela deve estar junto o comprovante do pagamento das custas, dos emolumentos. E também, obrigatoriamente, tem que ter um documento que comprove o exercício da profissão, ou dependendo da atividade escolar, né, se ele foi eliminado de uma modalidade esportiva nos jogos escolares, por exemplo. E, por fim, a declaração de no mínimo 3 pessoas de notória idoneidade que possam atestar que aquele eliminado está, de fato, reabilitado, certo? Podendo voltar a praticar ali aquela modalidade esportiva. Após o recebimento do pedido, será concedida vista também à Procuradoria no prazo de 3 dias para a Procuradoria emitir um parecer, favorável ou desfavorável, certo? Após o parecer, será sorteado um relator e o processo será incluído na pauta de julgamento que o relator achar ideal, né? Se vai ser na próxima ou na outra, de acordo com a necessidade do caso e a disponibilidade do tribunal. Depois nós temos o procedimento de suspensão, desfiliação ou desvinculação imposta pelas autoridades, pelas entidades de administração ou de prática desportiva. Esse procedimento, ele está lá no artigo 11 do CBJD. O artigo 11 do CBJD é o que trata da imposição de suspensão, desfiliação ou desvinculação. E por serem penalidades rigorosas, penalidades graves, elas só poderão ser aplicadas pelas entidades desportivas após passarem pela análise do tribunal, tanto do TJD ou do STJD. E por que isso? Devido à gravidade, é um meio de garantir aos vinculados, né, aos atletas aí que serão suspensos, desfiliados ou desvinculados, que não ocorra nenhuma injustiça.
Depois nós temos o procedimento de revisão. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele determina que aquele que foi penalizado em razão de infração disciplinar, ele pode pedir a revisão de um processo, de um processo que já foi finalizado, onde ele já foi condenado. Quando que ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso em 3 hipóteses, tá? Quando a decisão teve um resultado que foi manifestamente errôneo de fato ou baseado em prova falsa. Tá? Então, quando a decisão foi baseada num erro de fato ou em prova falsa, ele pode pleitear a revisão. Quando a decisão tiver sido proferida contra literal disposição de lei ou contra evidência de prova. E por fim, quando a decisão, quando após decidido o caso, se descobrirem novas provas da inocência do punido ou de atenuantes relevantes. O procedimento da revisão, ele se equipara à ação rescisória dentro do nosso processo civil. Não sei se vocês já estudaram a ação rescisória. É aquela ação que você pode entrar, passado um determinado tempo, contra um processo, contra uma decisão de um processo que já transitou em julgado. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, o atleta que foi punido, ele pode pedir essa revisão nessas 3 hipóteses, certo? O CBJD, ele é expresso ao determinar que não haverá revisão das decisões que exclui de competição, que exclui da competição, que determina perda de pontos da equipe ou a perda da renda ou de mando também de campo. A revisão ela só pode ser solicitada pelo próprio prejudicado e ele tem até 3 anos do trânsito em julgado da decisão que o condenou para ingressar com a ação. Prazo decadencial. Passou 3 anos do trânsito em julgado, ele não pode mais entrar com a ação, certo? A revisão ela tem que ser solicitada, tem que ser requerida por petição escrita e junto com ela deve ser juntadas todas as provas que justifiquem o pedido. Nos casos de pedido de revisão, a Procuradoria sempre deve intervir, tá? E ela pode, após a análise da revisão, pode ser alterada a classificação da infração cometida, pode ser absolvido o requerente, ou pode modificar a pena, ou até mesmo anular o processo, mas nunca poderá ser agravado a condição, a pena ou a multa da qual ele foi condenado originalmente. Então, uma vez ingressei com uma ação de um procedimento especial de revisão. O meu processo ele vai ser revisto, né? Poderá ser classificada a infração para uma mais branda, eu posso ser absolvido, a pena pode ser diminuída ou o processo pode ser anulado, mas jamais será gravado, certo? Depois nós temos as chamadas medidas inominadas. As medidas inominadas é muito interessante, porque ela vem de encontro ao que rege aí o princípio da ampla defesa e do contraditório, e também ao princípio principal que rege o direito desportivo, que é o princípio da celeridade. Combinando aí esses princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório com o princípio da celeridade, o CBJD ele prevê a possibilidade de se ingressar com qualquer medida que não esteja prevista no Código. E aí, quando você ingressa com uma medida que não está prevista no Código, por essa medida não ter nome, a jurisprudência e a doutrina deu a ela o quê? O nome de medida inominada, uma medida que não tem nome. Tá?
Ela seria uma espécie de medida cautelar, a antiga medida cautelar inominada que existia dentro do nosso processo civil, hoje não existe mais. O prazo para interposição de qualquer dessas medidas, chamadas medidas inominadas, é de 3 dias, tá? A contar da decisão, do ato, do despacho ou da ciência, do conhecimento de determinado fato. Então, ocorreu um fato, teve um despacho dentro de um procedimento, aconteceu um ato dentro de uma competição esportiva e dentro do prazo de 3 dias é possível ingressar com a chamada medida inominada para se obter uma nova reavaliação daquela medida tomada, tá? Nos casos urgentes, poderá ser concedido o efeito suspensivo, tá? Em regra, o objetivo da medida inominada é conseguir esse efeito suspensivo, certo? Uma vez ingressada a medida inominada e recebida pelo presidente do tribunal, num prazo de 2 dias ele vai sortear um relator, certo? Esse relator ele vai analisar a urgência do pedido, se houver, e vai designar a sessão de julgamento. Designada a sessão de julgamento, ele vai abrir vistas aos réus, à procuradoria e à parte interessada, para que todos, num prazo comum de 2 dias, apresentem as suas razões. Vejam que é tudo muito rápido, prazos extremamente curtos, porque visa realmente a celeridade. E as medidas inominadas são medidas que são cabíveis exatamente contra casos urgentes, né? Caso o presidente do tribunal ele decida não receber a medida inominada, da decisão dele que não recebe a medida inominada, cabe um recurso chamado de recurso voluntário. E a gente vai estudar esse recurso mais adiante, tá? E por fim, para concluir aqui, nós temos a chamada, não é um procedimento especial, mas é um procedimento que deve ser seguido, que é o chamado enunciado de súmula, tá? Então, nos termos lá do artigo 103, letra A da nossa Constituição Federal, o CBJD ele prevê que nos casos de reiteradas decisões sobre a mesma matéria, dentro do âmbito aí do direito desportivo, podem ser editados enunciados de súmulas que terão um efeito vinculante. Vocês já devem ter ouvido a respeito das súmulas vinculantes do STF. É exatamente a mesma coisa, né? Os tribunais começaram a tomar decisões reiteradas sobre a mesma matéria, vincula-se as demais decisões futuras a aquela decisão. Então, temos várias decisões sobre a mesma matéria, decisões idênticas sobre a mesma matéria, cria-se esse enunciado vinculante de súmula, enunciado de súmula, com caráter vinculante, para que as demais decisões em casos semelhantes tenham a mesma sentença, certo? Os tribunais superiores eles podem revisar e cancelar essas súmulas, tá bom? Nos mesmos moldes do que acontece lá no STF, certo? Por hoje era isso, pessoal, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Um abraço a todos.